Saudações, One Love. Neste programa trago como tema o surgimento do neorrealismo em Angola, não só o surgimento como a sua introdução. O surgimento do neorrealismo em Angola acontece depois do fim da colonização. Como nós sabemos, o colonialismo foi um regime ou um sistema de discriminação, um sistema brutal, um sistema que excluía principalmente nós, os negros, na nossa terra. E depois de 500 anos, 550 anos, creio eu, realmente teve o seu final. No dia 15 de janeiro de 1975, o representante do governo português como dos três grupos guerrilheiros angolanos, a União Nacional, a Frente Nacional e o Movimento Popular reuniram-se em Alvor, em Algarve, para assinar um tratado, um contrato como Angola devia tornar-se uma república depois do fim da colonização. As quatro partes chegaram a um acordo. Esse acordo ia estabeleceu que a independência de Angola ia surgir ou ia acontecer no dia 11 de novembro de 1975. E viu-se que nesse processo, como disse, os antigos grupos guerrilheiros, a União Nacional, que representava praticamente de forma étnica o mundo. E tínhamos a Frente Nacional do grupo étnico Bakongo e o Movimento Popular do grupo étnico Quimbundo. Todos esses, quer dizer, eles tinham divergências não só em termos de sistema político, mas tinham divergências étnicas, e entre eles, entre os três grupos, existia muita desconfiança, porque não só que eles queriam pegar, verjar, desculpa, o governo, mas eu penso, no meu entender, daquilo que eu li, das pesquisas que eu fiz, a parte étnica era um dos fatores extremamente importantes e extremamente disturbadores na altura. Na altura, as quatro partes envolvidas nesse processo criaram forças mistas. Forças mistas que se dizerem que patrulhavam o país, principalmente em Luanda. Tinham carros de patrulha onde estavam soldados da União Nacional, soldados da Frente Nacional, soldados portugueses e soldados do Movimento Popular, que também criaram de antemão um governo chamado governo de transição. Governo de transição que, quer dizer, dentro dos acordos de Alvor que tiveram assinados. Mas, como disse, as divergências eram enormes, as divergências eram gravíssimas. E realmente, no dia 11 de novembro de 1975, foi proclamado, e no meu entender, proclamado o fim do colonialismo, o termo do colonialismo, e foi criada uma república, que na altura foi denominada República Popular de Angola. Para mim é interessante este termo popular, quer dizer, tem a ver com povo, né? Que é claro, é óbvio, né? Mas não foi bem isto que aconteceu. Claro que o colonialismo deixou de existir. Angola tornou-se um país, deixou de ser como os portugueses colonialistas diziam, uma província ultramarina.
Depois da colonização, emerge em Angola um novo sistema de dominação, subjugação, discriminação e exclusão. O 11 de novembro, como disse, foi realmente proclamado, 11 de novembro de 1975, foi proclamado como o fim da colonização em Angola. O primeiro presidente do movimento popular, na altura, proclamou Angola de forma unilateral, quer dizer, isso dizer, a União Nacional, a Frente Nacional, foram excluídos deste processo e criou-se dentro constitucionalmente um país com orientação marxista-leninista, quer dizer, uma ditadura, um monopartidarismo que estava fora dos planos que a 15 de janeiro de 1975, pelo menos a intenção era que os três movimentos que representavam os povos de Angola, a maioria étnica de Angola, tivessem feito ou proclamado um país unido. A verdadeira liberdade física, mental, a livre expressão, a formação de associações e de partidos políticos foi completamente proibido, não podia existir, um monopartidarismo foi proclamado. E esta forma este método, digo assim, esse sistema que foi proclamado não abria portas para um outro tipo de pensar, um pensar diferente. Não foi diferente do colonialismo, né? O colonialismo também tem uma das características que eram essa, que os negros, que eram os nativos, os indígenas, não tinham direito nenhum, não tinham nem criar associações, nem não existia formações políticas, nem por aí. Os negros que surgiram no poder, que proclamaram o país, não fizeram diferente, deram continuidade àquilo que o colonialista no passado fez. Aí chegamos neste que eu digo, as características do sistema neoliberalista que surgiu em Angola, quer dizer, deu uma continuidade daquilo que estava acontecendo no resto da África. Como eu já disse no programa passado, o Ghana teve em 1957, nos anos 60, nos anos 70, todos os países africanos que foram proclamados como livres da colonização criaram o monopartidarismo. As características, criou-se a bandeira nacional, chamava-se a bandeira nacional. Essa bandeira nacional tinha quase as mesmas características com a bandeira dos neocolonialistas, mas aquilo foi feito de propósito, propositadamente, para que cimentar na mente dos neocolonizados a hegemonia do dominador. Essa é a característica número 1. Os neocolonialistas tomaram o poder absoluto das Forças Armadas, da polícia, da justiça, da economia. Uma das extremamente importante de realçar é que a economia privada deixou de existir. As indústrias privadas deixaram de existir. Todo o ramo, o seu transporte aéreo, terrestre, a indústria transformadora deixou de existir, digamos assim, tudo privado. Tudo tornou-se propriedade do dito Estado, que é o Estado, que são os
O hino da República, criado pelos neorrealistas, as pessoas cantavam de forma muito eufórica, ou pátria e por aí fora, mas não entendiam, e até agora não entendem, o real significado deste hino. E eu vou trazer nos próximos programas, num dos programas, essa questão do hino, do dito hino nacional. Yeah. E todos os partidos políticos, associações, algumas seitas religiosas foram proibidas. Já não existia. Só havia um pensamento, um único pensamento. Todos nós temos que pensar a mesma coisa. É incrível, né? Todos tinham que pensar um povo, como eles dizem, um movimento popular, uma só nação. Dessa forma criou-se uma Assembleia do Povo. Mas nesta Assembleia não existia povo. Eram os negronialistas do movimento popular. O povo não existia. Quer dizer, a exclusão começou aí. No próximo programa trarei mais algumas características que eu pensei muito bom, seria muito bom de realçar, do negronialismo, o surgimento, a sua introdução no contexto, na sociedade angolana, digamos assim. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigado pela vossa presença, pelo vosso tempo. E assine este canal para conseguir ver os próximos programas. E também temos a possibilidade de crescer mais. É necessário que a gente cresça, a gente faz debate. E saudações, One Love. Até a próxima vez. Saudações, One Love. Neste programa trago como tema o surgimento do negronialismo em Angola, não só o surgimento como a sua introdução.